Redação Novo Tempo de volta. 15 de novembro, tá chegando aí, é a data em que se comemora a proclamação da República. E de lá para cá, já se passaram 128 anos. O idealismo republicano foi firmado sob o objetivo de criar um governo voltado para o interesse do povo e não apenas em interesses particulares de um monarca. Nesse bloco, nós vamos discutir se o Brasil conseguiu, de fato, alcançar esses ideais. E é interessante porque eu lembro que no feriado de 7 de setembro desse ano, a gente tinha um historiador aqui com a gente e ele lembrou de um detalhe, né? Que a nossa república, ela não foi instaurada com o aval do povo. Ela foi, a gente pode chamar assim, uma espécie de um golpe militar naquele momento. Tanto é que a aprovação do povo a essa república só aconteceu muito tempo depois, em 1992, quando teve um plebiscito, onde o povo brasileiro escolheu, vocês querem república ou querem monarquia, né? Quem é o pessoal aí? Bom, eu já estava vivo ali, mas eu tinha 5 anos, mas o pessoal que é um pouquinho mais velho vai lembrar desse momento em que eles puderam escolher entre serem republicanos ou monarcas. Na verdade, foi um golpe, né, Leite? Foi um golpe bastante golpeado mesmo. Porque, inclusive, foi feito assim, numa espécie de calada da noite, né? De repente inventaram toda uma mentira que a gente até explicou num outro programa. E daí, então, proclamaram aí a República, mas por um grupo seleto, que eram os militares, né? O povo nada sabia, estavam adormecendo nas vossas casas. Agora, é interessante, você falou, né? Usa golpe, talvez tenha gente ouvindo a gente ou assistindo e agora fala assim, não, que absurdo chamar de golpe e tal. Mas, enfim, são análises diferentes de um mesmo fato, mas, como você comentou, não foi uma república onde começou por conta de uma vontade popular. Você tem um grupo específico, militares, com alguns outros elementos da sociedade ali, né? Alguns grupos políticos, você tinha jornalistas envolvidos também, eu lembro que foi comentado. Jornalista sempre está, né? Sempre está envolvido com alguma coisa, né? Pro bem ou pro mal. E enfim, mas o grande ponto é que assim, quem criou o golpe, vamos chamar assim, pelo menos no discurso para o povo, depois porque você muda de monarquia para república, você tem que pelo menos ter um discurso para o povo, né? Para o pessoal saber o que mudou. E aí diz que foi para o bem, para não manter um monarca e tal. Será que a gente pode, e é aí que vem a pergunta aqui capciosa, dizer que tem golpes que podem propor coisas melhores, ainda que seja um golpe, não seja numa questão golpe popular? Do bem? Um golpe do bem, vamos chamar assim. Será que tem golpe do bem, Hélio Moura? A palavra golpe não tem nada de bom nela, né? Em si. E é que assim, quando você fala golpe, é um negócio forte, né? Só o uso da palavra em si já indica um ponto de vista, né? Já indica que quem está dizendo isso não concorda com o que aconteceu. E assim, a gente estava semana passada falando sobre coisas de história, né? E a gente comentou sobre essas coisas da atualidade, da revisão histórica do Brasil. Entre elas está aí a Proclamação da República, que nos livros mostra como assim, nossa, o povo clamou, vamos lá, agora somos uma república, chega de monarquia, chega de um rei mandando em nós e tal. E o que a história hoje mostra é que não foi bem assim, né? As pessoas gostavam da monarquia, gostavam de como as coisas estavam agindo no Brasil, mas aí, em determinado momento, surgiu esse levante de alguns militares, comandantes militares, e falaram, vamos derrubar, é isso aí, vamos fazer, agora o Brasil vai dar certo do nosso jeito aqui. Então, por isso, dizem hoje, foi um golpe, porque não foi um acordo, não foi assim o povo dizendo, não, vamos fazer. É diferente de uma revolução, né, que parte do povo. Que parte do povo. Que o povo é que vai lutar em prol de melhorias, né? Mas eu acho que essa bomba que você jogou é muito cabulosa, realmente, porque o nome já diz, golpe não é uma coisa confortável, né? E de certa forma também, eu acho que vai muito da concepção de república que vai ser interpretado em diversos contextos. Talvez até hoje a interpretação que nós temos e, na verdade, a sua prática, com todos os fatores contemporâneos, não esteja adequado ao que realmente é ideal. Né? O que é uma república, no fim das contas? Tudo, as questões pensadas em prol da população, em prol do povo. Né? E hoje a gente tem uma república democrática. Né? E aí a gente, em todos esses momentos, a gente observa que sempre
quem mediou os golpes ou as mudanças e tudo mais, era uma classe elite, uma classe dominante que fazia e articulava suas questões conforme a sua pauta, seus interesses, né? O que melhor ali convinha dentro dos contextos. E a gente vê isso até hoje. Né? Tem uma pesquisadora que o doutorado dela foi realmente a tese baseada em cima da Proclamação da República, e ela comenta uma coisa muito interessante, né? Que não existe essa questão do golpe do bem, que a gente tem que olhar sempre com um olhar assim atento. É bastante perigoso essa situação, porque ela não foi feita de maneira constitucional, conversada, apoiada, né? Foi realmente uma manobra, como o Basílio acabou de explicar. Inclusive, naquela época, ela até fala sobre isso na tese dela, não que eu tenha lido toda a tese, apenas um artigo. Tinham algumas pessoas que já articulavam essa ideia de transformar o Brasil em república, não naquele momento, ao longo do tempo, né? Intelectuais, pessoas ali que articulavam, eles tinham essa vontade, já tinham tentado conversar, já tinham tentado ver essa possibilidade, mas imagina, né? Um rei, eu acho que jamais chegaria a ponto, talvez, assim, de decidir, ok, eu desfaço do meu trono, vamos então partir para a república. Então não tinha esse acordo entre as classes, entre os representantes políticos. E eles encontraram nessa maneira, né, com uma mentira, inclusive, mudar o que eles queriam para o próprio interesse. Tanto é que, como ele disse, né, quem estava mais próximo do poder é que teve essa condição. O povo, que estava distante disso, né, a classe mais pobre, nada sabia. É interessante a gente parar para pensar algumas coisas que têm a ver com a origem das palavras, porque quando a gente fala de república, a gente está falando nesse contexto do Brasil, parece que esse conceito de república é uma coisa que surge ali só no final do século XIX, alguma coisa do tipo, mas não, é uma coisa antiga, né? Você pega o termo república, inclusive, Roma, né? vem do latim, que quer dizer, olha só, um momento puxando o lado, não é em inglês, viu, Suzane? É em latim aqui. Filologia. Latim eu deixo com você, você gosta. Quer dizer, coisa pública, ou seja, é uma coisa que é do público. Então, é uma estrutura política que supostamente deveria ter alguma relação com o povo, não que necessariamente deve emanar do povo. É que, como a gente falou, hoje aqui no Brasil a gente tem uma república que ela é democrática, ou seja, você, como cidadão, pode eleger aquele que é o seu representante dentro dessa república aí. E, obviamente, o cargo não é vitalício nesse caso, né? Inclusive porque... né? É porque daí você consegue fazer adaptações para se manter no poder. E aí que vem um ponto interessante, inclusive, que eu quero jogar para vocês, que a produção do programa colocou o seguinte aqui, olha. Tem um historiador aqui do Brasil chamado Frei Vicente do Salvador. Ele tem uma frase dele que diz o seguinte: nenhum homem dessa terra, está falando do Brasil, é repúblico, nem zela e trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Não existe a possibilidade de democracia sem que haja uma comunidade em que o bem público esteja acima dos interesses particulares. Será que dá para a gente concordar com isso mesmo? Mesmo que a gente está falando de uma república democrática, quem supostamente deveria estar pensando, e eu não sei se pode parecer meio teoria da conspiração, essa forma que eu estou falando assim, mas ao invés de se pensar no bem do povo, em vários momentos se pensa em interesses particulares. Vou pegar um exemplo, isso aqui que a gente estava falando no primeiro bloco lá dos planos de saúde. Será que não deveria estar sendo pensado do ponto de vista do cidadão e não das empresas que oferecem os planos de saúde? Ou não, quem oferece os planos de saúde também é parte da população, tem empresários ali, e o interesse deles deveria ser visto também. Eu acho que a gente tem algumas questões, desculpa. Eu só respirei. A primeira que eu falei errado, é etimologia. Que eu falei de... exatamente. Sim. Corrija. Mas eu acho que tem alguns fatores assim que a gente pode observar e hoje eu acho que eles ficam mais evidentes, né? Quando a gente chegou ao Brasil democrático, né, a gente conquistou o direito de votar e colocar lá os eleitos serem, de fato, representantes do povo, eleitos pelo povo. Mas aí, se a gente verificar quem foi que fez os processos para levar essas pessoas até os postos públicos, né, esses cargos públicos,
a gente observa, então, que não é todo mundo que pode ser político no Brasil. Não é todo mundo que pode ser eleito no Brasil. Por que eu digo isso? A gente conviveu até pouco tempo com um sistema de eleições, né, eleitoral, extremamente segregatório e elitista. Para você se eleger no Brasil, você precisa de milhões e milhões de reais para pagar uma campanha. Um pobre não teria condição. Não tem condições. E daí a gente consegue elencar quais pessoas, a quantidade de parlamentares, por exemplo, pobres, que conseguem se eleger. Existe alguns candidatos, já é difícil se candidatar, porque os próprios partidos já vão cortando ali, né? Mas os que conseguem, dificilmente eles são eleitos, porque eles não têm visibilidade, eles não têm... Então, assim, essa articulação naquela questão do empresário fazer uma doação tão bonzinho, né? Eu vou te doar uns 200 milhões de reais ali para a sua campanha, porque você merece, eu realmente estou fazendo aqui uma boa ação. Isso se aplica a personagens pré-moldados, estabelecidos realmente para alcançar esse poder. E quem que rege todo esse dinheiro? Mesmo vamos pensar aqui no momento em que isso era legal. Era uma coisa legal. O que é o mais absurdo era na nossa cara. Como o brasileiro acreditou que, ok, os empresários podem fazer essa doação? Porque é uma coisa interessante, né? Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. E daí agora a gente vê tudo jogado e a gente entende os mecanismos que engrenam o poder, digamos assim. Você está dizendo que assim, o próprio sistema favorece que a classe elitista que tenha o direito de escolher como o Brasil, né, no caso que a gente está discutindo o Brasil, os rumos que ele vai tomar, as decisões que vão ser feitas, acabam sendo em favor da mesma... Sim, é por isso que a gente vê, por exemplo, aqui, ó, agora na Câmara, no Congresso como um todo, né? A gente está desde 2013, quando começaram aqueles movimentos nas ruas, não, vamos fazer uma reforma política, o Brasil precisa de uma reforma política, vamos, então quais são as propostas? Vamos acabar com o financiamento privado, porque a gente vê que isso realmente colabora com a corrupção. É óbvio, todo mundo sempre soube disso, todo mundo falou disso, o STF, o TSE sempre falou disso, embora nunca tenha feito nada, e inclusive hoje também não faça, mas enfim, nunca foi segredo que... Claro. Empresa não faz doação, empresa faz investimento. Exato. Se eu estou colocando dinheiro em você, é porque eu quero que você me retorne esse dinheiro depois. Exato. É para isso que eu dou dinheiro. É para isso que uma empresa põe dinheiro em alguma coisa. Rapidinho, e mesmo partindo desse pressuposto, vamos tirar aqui a ideia de corrupção mesmo. Vamos pensar que o nosso sistema permite esse tipo de doação de forma legal. Mesmo se a gente anular todas as hipóteses de corrupção, é completamente improvável isso que você falou, que a empresa vá colocar dinheiro sem pensar no candidato possível e na linha ideológica desse candidato, que muitas vezes tem relações diretas com a própria empresa, mesmo não tendo, eles têm essa condução ideológica, né, que vai favorecer diretamente aquela empresa. Qual o interesse de uma empresa em doar dinheiro para um candidato? É fazer com que ele... lucro, sempre. Exatamente. Fazer com que ele ganhe e que, de alguma forma, favoreça o seu posicionamento, enfim. Era, sei lá, uma ingenuidade, na melhor das hipóteses, mas, voltando àquela questão, são as articulações, né, feitas... Que ainda acontecem hoje, né? Para favorecer isso. Mas acho que era um pouco disso que o Hélio estava querendo dizer, no sentido de... quem é que tem que fazer essa reforma são as próprias pessoas que são beneficiadas pelo sistema. Né? Exatamente. E aí não vão fazer, como não fizeram agora, como não fizeram antes, como não vão fazer depois. Não vão Porque, mesmo. por exemplo, uma das coisas que estava sendo muito alardeada era a questão do voto, o distrital, né? O distritão misto, como eles estavam chamando. Porque como é que é hoje, simplificando? Um deputado, ele não é eleito pelos votos que ele recebe, ele é eleito pela quantidade de votos que o partido recebe, é como no caso do Tiririca, né? Tem os puxadores de voto. Coloca alguém em bastante evidência, esse camarada vai receber muitos votos e ele vai e traz mais uns 3, uns 4 junto com ele, que não foram eleitos, que as pessoas não conheciam, que não queriam de jeito nenhum que essa pessoa entrasse. Mas vai. Então, eles falam, vamos fazer uma reforma, então vamos colocar o voto, é como se fosse o majoritário. Quem é o mais votado? É o fulano? Então o fulano que entra. Você não recebeu mais votos que ele, não vai entrar. Simples assim. Não seria bom? Seria. O que eles fizeram? Não queremos isso. Aí o presidente da casa, o
Primeiro o Eduardo Cunha falou, a casa já mostrou que não quer, aquele jeito que ele falava, né? A casa já mostrou que não quer. Aí veio o Rodrigo Maia, a mesma coisa. Aí a gente tentou, mas aí a casa é soberana, a casa disse que não quer esse tipo de mudança. É lógico que não quer esse tipo de mudança, eles não querem sair dali. Tem gente no Congresso há mais de 40 anos, tem gente na Câmara há 50 anos. Sim. E não sai de lá, você vai sair quando morrer. Exatamente. Bom, já que a gente está falando de proclamação da República, que foi uma virada, talvez a gente não precisa nem pedir uma virada tão grande assim, mas só uma reforma política já ajudaria bastante. Começaria... Uma reforma política decente, obviamente. Não um puxadinho político. Uma que seja para o povo, né? Para o povo, assim como foi idealizado, né? Pelo menos no discurso. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Redação Novo Tempo e a gente volta para o último bloco, porque a seguir o debate é sobre investimento em pesquisa científica e qual a importância desses estudos para o desenvolvimento do país. Redação Novo Tempo volta já.